recentemente também teve uma exposição no Arquivo Público com fotos. Sim. Conta como é que foi, não sei se você chegou a participar disso, mas qual foi a importância disso para a cidade conhecer melhor a história desse prédio? Olha, eu participei pouquíssimo até porque eu já tinha saído, né? Mas eu pude ver sim como foi feita a montagem. A Cristiane, que hoje é responsável pelo arquivo, ela trabalhou em cima de descrições dos documentos, fotos, né? E é exatamente isso, é fazer uma exposição para mostrar o que foi esse prédio e não deixar esquecer, para que isso não aconteça de novo. É difícil dizer que vai acontecer novamente uma política dessa, né? Até porque hoje nós vivemos num momento em que os direitos humanos é atuante, mas naquela época não, né? Naquela época não se tinha essa ideia de direito, né? Direitos humanos. Então, fazer uma exposição dessa é muito relevante, né? Além de instruir, educar as pessoas a conhecer esse momento da história, é perceber que isso foi um erro e que erros nós devemos aprender com eles, né? Não cometendo novamente. E esse seu trabalho de conclusão de curso, você pretende mais para frente publicar um livro sobre isso? Ou você falou que está fazendo mestrado também, quer se aprofundar mais no assunto? Sim, eu pretendo dar continuidade ao trabalho no mestrado, né? E quem sabe mais para frente no doutorado. Esse trabalho, ele é só um pedaço pequeno que eu pude ver do Preventório. Tem muita coisa a se trabalhar, tem um leque de possibilidades para se trabalhar em cima desse tema, né? Nós temos a educação, nós temos a saúde, nós temos vários temas pertinentes ao assunto. Então eu vou dar continuidade no mestrado e no doutorado, e publicar um livro com certeza é a minha vontade, né? Para mostrar para a sociedade o que foi esse momento da história em Jacareí. Isso é muito mais relevante para a história regional, né? Saber o que aconteceu aqui no Vale. E quando o Preventório fecha no começo dos anos 50, o que vem depois aqui no prédio? Teve outra escola? Fala um pouquinho sobre essa evolução. Na verdade, o Preventório ele não fecha em 52, né? O que acontece é que em 52 o Preventório muda de nome e se torna Educandário. Provavelmente foi para tirar o estigma da doença. Mas já tinha passado 20 anos já, né? Aí não adiantou mais. De exclusão, de segregação, mas foi um momento em que eles mudaram o nome, né? Mas as políticas o regimento do Preventório continuou o mesmo, né? Continuou sendo aquela política de poder, uma relação de poder entre os funcionários e os internos, a segregação continuou, então não mudou muita coisa, não modificou muita coisa. O que modificou mesmo foi só o nome para tirar essa marca pesada que o Preventório trouxe nesses anos que ele atuou. E teve alguma informação da sua pesquisa que você tentou procurar e acabou não achando? Teve, porque meu trabalho ele foi dividido em 3 capítulos, né? O primeiro capítulo eu trabalhei o que era a história da lepra, o que era a doença, como era causada, todo o estigma da lepra. O segundo capítulo eu trabalhei a saúde pública no estado de São Paulo, e o terceiro eu trabalhei o cotidiano do Preventório. E quando eu falava sobre a lepra, eu tive que voltar na história de Jacareí para buscar se aqui houve um caso, um surto de lepra. Eu encontrei uma foto de um lazareto, né? O lazareto, ele não seria só para os lázaros, né? Que seriam os leprosos, mas para qualquer doença contagiosa, infecto-contagiosa. E eu só achei essa foto, não sei onde esse prédio foi construído, em Jacareí ninguém sabe dizer. Né? Nós temos o professor Lencioni, que trabalha há muito tempo com a história de Jacareí, e ele também não sabe dizer provavelmente onde foi construído esse lazareto. Porque se eu encontrasse essa documentação ou algo que me dissesse sobre o lazareto, eu poderia relacionar com a vinda do Preventório mais tarde, né? Eu sei que existiu, porque além de uma foto tem uma notícia em digamos um diário oficial da época, que diz que o lazareto foram investidos
uma quantia de dinheiro para trocar as cadeiras, trocar os móveis, mas nunca foi usado para os seus fins. É desse jeito que diz na... Quer dizer, não se pode ter certeza que aqui teve um surto ou não. Exatamente. Essa é a questão ainda que eu busco estudar. Se houve um surto anteriormente, para que o preventório viesse para cá. Quando a gente fala de lepra, né, a hanseníase, né? Isso, hoje. A gente costuma lembrar muito do Aleijadinho, né? Uhum. Que teve essa doença. A gente acaba passando um pouquinho por cima, assim. Explica o que é essa hanseníase, como é que ela é, como é que se pega isso? Sim. Na verdade, a hanseníase ela é uma doença que está mais atrelada às condições sociais do que às condições de tratamento, digamos assim. A lepra ela se pega a partir do ar, da respiração e do contato, né? Quando ela aparece em forma de manchas esbranquiçadas ou avermelhadas e não se tem sensibilidade nesse lugar, né? A sensibilidade do corpo, acho que todo mundo sabe que é importante porque quando machuca, você cuida, né? E no caso do leproso era exatamente isso que eles não tinham, a sensibilidade. Como eles trabalhavam, eles se movimentavam, eles se machucavam, eles não sentiam a dor e eles não cuidavam. E acabava que a pele e o tecido começava a se desfazer, esfarelar, o machucado não cicatrizava e isso fica marcado, né? Porque a aparência da doença, um leproso, se nós pegarmos algumas fotos, é uma doença muito marcante. Pessoa sem a mão, isso, né? Sem o dedo. As pontas dos dedos todas atrofiadas. Essa doença, ela teve um surto muito grande, né? O Brasil ainda não fica atrás desse mal, porque o Brasil, se eu não me engano, é o terceiro país que tem o índice mais alto da hanseníase hoje. Ah, é ainda? Ainda. Só perde para a Índia. Perder para isso é até engraçado, mas perde para a Índia em relação a essa doença. Essa doença está ligada à pobreza, o ambiente, né? Então, se você tem uma condição sanitária melhor, você tem esgoto tratado, você tem água encanada, você tem uma casa, o ambiente sadio, sua imunidade é muito mais alta. E naquela época não se tinha isso, né? Naquela época nós temos as casas elas eram bem precárias, principalmente os mais pobres, e se nós percebemos, o que nós encontramos é famílias pobres vindo para cá, né? Não são familiares abastados, não, são os mais pobres, né? A doença atinge essa classe. E como é que o Estado encontrava esses doentes? Como é que era o processo disso? É uma caçada mesmo, tá? Ah, eles iam de porta em porta? Sim, era uma caçada. Quando se descobre que a lepra, que está tendo uma campanha contra a lepra em 1920, as pessoas começam a fugir, os leprosos começam a fugir. Nós encontramos algumas fotos em que eles estão no meio do campo, acampados, realmente os leprosos acampados, porque eles estão fugindo das cidades devido a essa caça, né? O Estado ele vai forte em relação a isso. Quer dizer, ao mesmo tempo que eles fugiam com medo de serem mortos, por exemplo, né? Ou... são pessoas simples, vamos imaginar, são pessoas simples, de repente um camburão bate na sua casa falando, olha, você vai ter que ir comigo, para onde? Né? Naquela época tudo era muito rígido, né? Eles acabavam fugindo, né? O pobre sempre era o culpado, acabava fugindo. E a polícia, era uma polícia sanitária, tá? Se entrava na casa, se tiravam as pessoas à força e levavam para onde teria que levar. E essas pessoas que fugiam, iam para os campos, se escondiam em lugares que não seriam mais difíceis de achar, mas a campanha era grande e eles fotografavam tudo. Tem algumas imagens até de leprosos, assim, uma família, né, um casal de leprosos, a cabana atrás, o carro, né, da polícia, enfim, era bem rígido.
E nesse seu trabalho, para a gente encerrar a nossa entrevista, que conclusões você chega nessa sua pesquisa? Quais foram as lições que você aprendeu com esse seu trabalho? Fala um pouquinho sobre isso aí. Olha, a minha conclusão é que esse momento da história, ele deve ser lembrado, deve ser divulgado através de livros, entrevistas, jornais, enfim. Não se deve apagar essa história. Quando as pessoas de Jacareí passarem por essa rua, elas têm que olhar para o prédio e lembrar do que aconteceu, né? As famílias que foram segregadas, elas passam por esse preconceito até hoje, tá? Alguns internos que foram buscar os documentos chegavam assim com aquele semblante de vergonha, sabe? Para alguns foi uma vergonha. Ainda hoje, quase 70 anos depois, 80 anos depois. Ainda hoje. Tem alguns internos que são mais radicais, que lutam, e isso está certo, né? Lutar por seus direitos, né? Principalmente isso, a relação da cidade com o preventório não deve ser apagada. E eu concluí também que a partir desse momento histórico surge um grupo social, que não são os pais, não são os governantes, não são a sociedade sadia, e sim os filhos dos leprosos, né? Os menores atingidos que não tinham a hanseníase, mas foram atingidos por essa doença, né? Eles foram marcados por essa doença. E você andou por esse prédio aqui para ver se tinha inspirações? Uma inspiração, assim? Sim. Quando eu estava fazendo o trabalho, existia outro estagiário no Arquivo Bruno, e um dia eu falei assim: Bruno, vamos lá dar uma olhada no prédio, porque nós pegamos algumas fotos e vimos algumas modificações. Vamos lá ver o que mudou, por que eles reformaram, porque por causa do grande número de internos que estavam vindo para cá, eles tinham que reformar os ambientes. E a gente entrou, eu dei uma volta lá por trás, subi até uma torre que tem lá. Eu disse: nossa, mas o que será que é aqui? E fica a curiosidade é aguçada nesse momento, né? Porque a gente ficou imaginando o que eles faziam, como eles viviam, né? Desde o momento de acordar, tomar um café, ir para a escola, estudar, trabalhar, se existia um momento de brincar e depois descansar e dormir, né? E quando eu vim passear pelo prédio, eu pude imaginar esses momentos dos internos. Tem gente que fala que o prédio é mal assombrado, né? Por causa disso. Eu não sei, até uma curiosidade, uma brincadeira. Uma ex-interna, ela foi até o prédio e falou assim: olha, vocês estão aqui com 300 espíritos lá no arquivo. E a gente deu risada, mas a gente até brincou: não, mas tem 300 espíritos mesmo por causa do arquivo, né? Muito antigo. Mas, não sei, tem alguns que acreditam, né, nessa ideia da assombração. Tá certo, Alan. Quero agradecer sua presença aqui no nosso programa. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Que isso renda o livro para você, para a gente poder também saber muito mais coisas sobre o Preventório de Jacareí, que é uma história que realmente não pode ser perdida. Né? Ainda está muito vivo. Eu agradeço o convite também. Obrigado. Obrigado. O programa Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.